Olá, pessoal. Voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal? Graças a Deus já fui, fiz uma merenda, tá? Eu já escovei meu dente aqui, tomei meu remedinho, agora tomar um suco de limão. Vocês sabem, né? Eu tomo aqui suco de limão, goiaba, tá? Eu vario nessas duas frutas. Também eu às vezes tomo manga, né? Ou então um suco de umbu-cajá. Eu gosto desse suco, mas às vezes as frutas é difícil só no tempo da época, né, pessoal? Mas o nosso limãozinho não pode faltar, tá? Ainda mais esses dias de frio, tá, pessoal? Como é que se diz a gripe aí assolando, né? Essas coisas tudo aí. Então, nossa imunidade, né? O limão, ele é muito bom, tá, pessoal? Pra gente usar o nosso corpo, tá, pessoal? A gente tem um corpo aqui, tem que manter, senão a nossa consciência vai embora, tá, pessoal? Então, pessoal, o que é que a gente falou aí na primeira parte é o nosso tema. Qual foi o tema que a gente... Eu falei aí, eu gravei a primeira parte aí. Qual foi? Qual é o tema? O que é a sensibilidade energética? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí nessa primeira parte que eu falei pelos cotovelos? Eu falei pelos cotovelos o que era essa sensibilidade. Ele falou: a sensibilidade energética se refere à capacidade de uma pessoa perceber, reagir às energias sutis presentes no ambiente e em outras pessoas. Então, é aquela capacidade que o nossa consciência, nosso espírito, né, tem de perceber as energias. Por que ele está percebendo? Porque foi aberto os chakras deles. O que as outras pessoas não sentem, irmão Samuel? Não percebe os espíritos, as energias negativas, estão lá porque eles estão na mesma vibração. Então, pessoas que estão na mesma vibração, ele não vai sentir energia negativa, pessoal. Ele já está acostumado àquela energia, tá? Mas uma pessoa que está com a energia elevada, tá? Ela tem essa capacidade aberta e percebe tanto a energia positiva quanto a negativa. Tá? Ele fala, é uma habilidade de sentir, captar e, por sua vez, se afetar por energia que pode ser positiva ou negativa, tanto a sua quanto a dos outros. Então, tanto nele, ele pode perceber, quem perceber? A consciência dele. Então, é desperto, tem que estar desperto. Uma pessoa que não está, ela não percebe, pessoal. Por isso que não abre a sensibilidade, o chakra dela, tá? Entende? Então, por isso que a gente, tá? Eu tô falando aqui do despertar, eu tenho que trazer esse vídeo para vocês, tá? Para vocês saberem por que que estou sentindo isso, irmão Samuel. Por que que tá acontecendo isso? Eu posso explicar a vocês. Teve muitas pessoas que me perguntaram sobre essas coisas, tá? E ela nem sabia que ela era médio, era uma sensitiva, tá? Pessoas que tinham isso desde criança, tá? Entende, pessoal? Então, aqui no meu canal, tá, pessoal? Eu fui orientando várias pessoas que estavam aí desorientadas, experimentando energia e não sabendo como lidar com isso, né? É a minha pergunta que eu coloquei. E por que temos que saber lidar com essa capacidade, né, do espírito? Por quê, pessoal? Porque se a gente tem que saber lidar, porque senão a gente não vai ter uma vida, como é que se diz, que eles falam que é normal, né? Uma vida controlando as energias, tá? Entende? E a gente precisa, que a gente é espiritual, controlar tudo. Então temos que ter um controle de tudo.
Aí na primeira parte a gente falou dos sinais também. E aí a gente parou no sinal e costuma ficar mais isolado, né? Então, se você tem esse costume de ficar sempre mais isolado, tal, não sai muito em multidão, tal, então é um sinal de que a sua mediunidade está abrindo, tá? Está aberta, tá? E você é uma pessoa sensitiva, né? E muitas pessoas que estudam esse negócio de espiritualidade, tá, pessoal? Ela começa a despertar e abre esses. E é ficar atento, tá? Vocês aí, tá? Mesmo que vocês não nasceram com esse mediunidade aberta, vai abrir quando você começar a estudar sobre isso. Aí ele fala, o outro, o quinto, né? O quinto e último sinal de que uma pessoa é sensitiva energeticamente. Não gosta de barulho. Então, eu detesto barulho, tá, pessoal? Principalmente, nossa, é um tormento. Então, ele fala: a tranquilidade é um porto seguro das pessoas que é sensível às energias. Por isso, ela prefere ficar próxima à natureza, ambiente com poucas pessoas e sem barulho. É ruim ficar lendo isso, tá, pessoal? Porque isso aqui está falando da nossa personalidade, né? A gente fica se vendo nessas coisas, é ruim. Mas a gente tem que ver isso, tá? Para vocês entenderem. Teve muitas pessoas aqui no meu canal que vai se identificar com esses sinais aqui que eu estou falando. Tem muitas pessoas aqui no meu canal. Ela vai, esse aí sou eu, irmão Samuel. Também eu sou assim. Tem muitas pessoas que vai identificar, é porque fica falando com a gente, né, pessoal? Então, pessoas igual a mim, que você gosta de ir na natureza, ou lugar com pouca gente, sem barulho, tá? É você igual a mim, tá? Você é meu irmão espiritual, tá? É da minha família da fé, tá? Aí ele fala, é, a última, né? A quinta é agora, está em busca de resposta. Então, é uma pessoa que está em busca de resposta, principalmente em saber o que é ela, o que é que ela veio fazer aqui. Esse é o que surge para que a gente busque essa espiritualidade, tá? Quando surge essa resposta, ele fala, a pessoa com sensibilidade está sempre em busca de uma resposta para a pergunta que ela carrega em seu ser. Então, é isso, tá? Ela carrega no ser dela, então ela fica buscando essa resposta. E ela só vai encontrar quando ela se conectar com Deus, pessoal. Toda a resposta, toda a verdade está dentro de nós, tá? Você não vai sair procurando por aí, tá? Está dentro de você. Aí ele fala, assim ela se desenvolve ao longo do tempo para alcançar uma paz interior. Então, assim essas pessoas começam a se dedicar à espiritualidade dela. É o próprio desejo que Deus está colocando na pessoa, tá? Para ir em encontro dele, tá? Aí ele fala, também é uma pessoa bastante criativa, curiosa, estão em sua mente, fica em busca de elementos para saciar sua fome de conhecimento. Então, ela tem fome dessas coisas, conhecimento, principalmente espirituais, né? E para expressar o seu sentimento. Então, a gente é assim, tá, pessoal? É a gente, tá? Isso aqui tá falando da nossa busca, da gente aqui que a gente fica, tá? Aí ele fala, ser sensitivo não é uma coisa rara como muito pensa. Alguns preferem usar a palavra médium. Outros gostam de chamar essas pessoas de paranormais. Então, às vezes chama até a gente de paranormal, tá? No entanto, o médium, além de possuir a sensibilidade aguçada, atua como intermediário entre a comunicação interdimensões espirituais e a materiais. O que diferencia esse indivíduo e a profunda capacidade de perceber referente à captação de energia. Então,
o médium, ele percebe as energias que as outras pessoas não estão percebendo, tá? Porque estão ainda dormindo, tá? Mas ela também tem a capacidade, tá, pessoal? Todos mundo tem. Mas isso depende no nível do despertar, depende de tudo. E o qual também temos aqui um inimigo que está atrapalhando as pessoas a alcançar essa espiritualidade dela, essa capacidade, tá? Porque ele não quer que você perceba que existe um mundo espiritual, um bastidores que está influenciando a sua vida. Ele não quer. Então, por isso que ele deixa as pessoas na frequência baixa para isso mesmo. Aí, o que é que ele fala mais? São pessoas que têm a facilidade de sentir a vibração contida em objeto, lugares, situações, também a energia dos outros, dependendo do grau de sensibilidade, né? Porque tem uns que tem mais, outros têm menos, tá? Mas todo mundo tem, tá? Dependendo do grau de sensibilidade, assim como da personalidade desse sensitivo, é possível que sofra influência das energias captadas em seu campo mental, emocional e físico. Então, ele sofre também, tá? Porque isso é uma capacidade. Agora é por isso que tem que controlar, pessoal. Não tem jeito, tá? A gente que é espiritual tem que trabalhar, pessoal. A espiritualidade. Começar a trabalhar também o nosso ser, valores éticos, morais. Por isso que a Bíblia é importante, tá? Para a gente que a gente é espiritual. Por isso que é importante, tá? Vai nos ajudar nessa caminhada, né? Nesse caminho da nossa consciência, tá? A Bíblia é importante. Tá trabalhando a gente, a nossa consciência, para saber como a gente tem que se equilibrar. Então, o caminho de Cristo é um caminho de equilíbrio, é um caminho do meio, é um caminho que vai nos libertar para que a gente ande livre, tá? Mesmo aqui nessa região que a gente conhece como umbral aqui, tá? A gente vai andar por aqui, tranquilo, tá? E fazer o trabalho espiritual, tá? Aí ele fala, a energia sutil não se refere ao corpo físico, mas o corpus sutil. Então, se refere ao corpo sutil que a pessoa sente. Então, é aquele corpo que é a alma da pessoa, que é essa campo energético, tá? E, e o que seria todos obstáculos da existência? Aquilo que não pode ver, ouvir e nem tocar. Então, você não pode ver, ouvir, tocar isso. Não tem como. Está presente em nossos seres vivos e faz parte da nossa consciência. Né? Existe diferente linha de classificação, classificar o corpo sutil de acordo com seu campo de atuação, como vital, emocional, mental e casual e etc. Então, faz parte disso tudo aí, tá, pessoal? Nosso campo mental, emocional, vital, tá? A energia. E o nosso campo casual é nosso corpo. Então, existe diferente linha de que o médio sente tudo isso aí, tá, pessoal? Faz parte, né? É isso. E agora, tá, pessoal? Isso aí, uma capacidade dessa, onde as pessoas não têm muita capacidade disso, tá? Estão tudo fechado. O que é que as pessoas fazem? Esses estão até fazendo que não sei o quê para acessar o campo da pessoa em troca, dinheiro, tá? Tá rolando aí, tá? As pessoas que lê as coisas aí, lê seu campo, tudo em troca de dinheiro, energia. Caiu aqui, pessoal, tá? Você tem uma habilidade diferente, tudo aqui é o dinheiro que dita, tá? E o pior de tudo é que nessa concepção que a gente vive aqui, tá?
O que é que acontece? Muitos desses médios que têm essa habilidade, tá? Estão tudo se perdendo por causa de dinheiro. Então, eles não têm mais contato com os seres elevados, então tem contato com seres de baixa vibração, o qual vai trazer até o mal para ele e para as outras pessoas. É o que está acontecendo, tá, pessoal? A maioria dos médicos que estão em casa espírita, em outras religiões, eu conheci até um pastor que era médium. Ele ficava falando esse adivinhação, tá? Mas ele tinha capacidade, porque ele era um médium, mas estava usando, então fazendo lá o culto, a mesma coisa que é feito no centro espírita. Eu estou vendo, esse que eu estou vendo, que não sei o quê, eu vejo tal, não sei o quê. Então, e o pior que o cidadão, ele tinha mesmo, eu via que ele tinha essa capacidade. Era médium, mas estava lá como pastor e fazendo ali do culto aquela medida. E as pessoas ficavam impressionadas. Então, ele ganhou muitas pessoas, tá? Enganou muitas pessoas ali. Esse pastor, não sei nem se está vivo, mas eu passei por um grupo, eu vi que esse pastor era médio. Então, existe vários médios sensitivos lá no meio evangélico, tá? Por isso que começou com esse negócio. Eis que vejo, eis que está me falando, né? Essas coisas aí, tá? Por causa desses médios estavam lá, tá? Começaram a mesma coisa. É o que acontece no centro espírita, acontece em algum outro tipo de religião, tá? Acontece isso, tá? Que a maioria desses médios não está sabendo usar, estão aproveitando porque tem aquele para querer ganhar dinheiro para dizer que é importante. Então, quando ele faz isso, ele cai para o lado escuro da força, né? Você sabe o lado escuro da força, né, pessoal? Quando ele se exalta, quando ele aí começa a ganhar dinheiro, a ficar, ele é de, as outras pessoas, ai meu Deus, olha lá, ele fala as coisas, é certa pessoal, ai meu Deus. Então, quando ele começa a se inchar assim, ele cai para o lado escuro da força, ele não permanece ligado com as energias mais elevadas. Então, por isso que você vai ver muitos desse médios, tá? O comportamento deles não tem nada de espiritual, ético, moral, não tem, tá? A maioria, tá? E o lado escuro da força estão usando essas pessoas, tá? Porque eles querem dinheiro, tá? Então, isso manchou muito, tá, pessoal? Por isso que eu comecei o vídeo aqui falando, olha, não se exalte. Se você tem essa capacidade, não se exalte. Isso é só que você abriu. Você só está se tornando. Você não é especial, tá? Não tem essa de especial. Todo mundo tem essa capacidade. Só que alguns ainda estão dormindo, tá? Falei isso bem claro para que essas pessoas não se exaltem, porque quando você cai para o lado escuro da força, o lado negativo. Então, pessoal, aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa sensibilidade energética? Então, o que é essa sensibilidade? É a empatia, a intuição. Será que a Bíblia fala sobre a empatia, a intuição que a pessoa tem? O direcionamento do Espírito, ouvir a intuição, o Espírito de Deus? Será que ela tem essa... Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Efésios 4,19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram, né, ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, é isso aqui, ó, pessoal, que acontece, tá? Depois de havido, você perde essa sensibilidade das coisas elevadas espirituais, então vocês começam
a ir para o lado escuro da força, se entregar a um estilo de vida que não tem nada a ver com um estilo de vida espiritual. Então vai cometer coisa depravada, cometer todo tipo de impureza, avidez, engano, não vai ter ética. Por isso que muitos médios e sensitivos não têm ética, pessoal. Né? É como o espírito maligno. Ele mente, ele engana, ele tapeia você. E tem muitos fazendo isso, tá? Nossa, pessoal, não é brincadeira, tá? Então, por isso que você é verdadeiro, você gosta da verdade, você quer se apegar à verdade, tá? Se você tem uma habilidade, eles têm, use para o bem, tá? Para ajudar aquele, até para discernir os espíritos contrários e tudo, tá? Aí o que mais? 1 Timóteo 4:2, né? 1 Timóteo 4:2. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então, quando aquela pessoa é influenciada, tá? Aí ele coloca hipocrisia, vem de hipócrita, máscara. Pessoas começam a colocar máscara e mentir para outra pessoa. Então, o que é que vai acontecer? Sua consciência vai ser cauterizada. Então, vai acontecer o que ele falou lá. Você vai perder toda essa sensibilidade. E aí vai começar a cometer coisas, mentir. Aí vai colocar uma máscara religiosa. Aí vai ficar ali, tá? Pessoas que estão dormindo, tá, pessoal? Caem nas mãos dessas pessoas, tá? Porque essas pessoas têm habilidade, tá? Aí começa a usar e começa a enganar. O espírito enganador começa a ler. Já foi, porque a mente dessas pessoas estão cauterizada, pessoal. Portanto, ela mentir para as pessoas. Então, aqueles que é da verdade não pode mentir, porque o pai da mentira vai tomar posse dele. Não pode, pessoal, tá? Isso que está acontecendo nesse meio aí, tá? Pessoas que têm dom que poderia estar ajudando muitas pessoas estão fazendo até mal às pessoas, tá? Um dia desse aí eu vi um vídeo aí, tá? Como é que se diz que o médico incorporou lá um espírito de baixa vibração, tá? Começou a dizer ali, falar por ele, começou a falar um bocado de mentira, tá? E pelo que ele falou, pela minha consciência, eu já percebi que aquilo ali não é um espírito evoluído. Mas é isso. Eu vi aí um vídeo, deve ser um culto lá dos, como é? Dos espíritas, né? Eu vi aí. Ele incorporava e falava lá e falou um monte de bobagem. E você via que através da voz a vibração era uma vibração baixa, né? Não trazia coisas boas para você. É isso, pessoal. É isso que acontece, tá? Que mente, essas pessoas estão andando aí totalmente, tá? Não está alinhado com a verdade de Cristo, com a frequência, tá? Então tá fora. Aí tem a habilidade, né, de receber o espírito, ele tem a habilidade, ele percebe também, mas é de espírito de baixa vibração, não de espírito evoluído, tá? Aí ele fala, Efésios 4:17. Sendo assim, eu afirmo e no Senhor insisto, para que não viva como o gentil que vive na inutilidade do seu pensamento. Então, não pode. Paulo está insistindo, está pedindo aos irmãos, não viva assim, irmão, porque você vai entrar no engano. Os espíritos é que vai usar você. Espírito de baixa vibração. Não vive nessa inutilidade de pensamento. Né? Mentindo, enganando, criando, colocando uma máscara. Hipocrisia, né? Isso vai fazer. Então, também agindo de maneira imoral, tá? Mentindo, vai fazer com que você caia nessa mágoa. E pior que eles querem, essas pessoas mesmo que têm canais abertos, tá?
sensitivo, médio, ele quer derrubar essas pessoas para trabalhar contrário o bem, tá? Aí tá usando os dons, talentos para trabalhar a favor dele, não a favor da espiritualidade verdadeira, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 1, versículo 24 e 26. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual. Então, entregou ele as energias aí baixas, né? Segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para degradação do seu próprio corpo entre si. Então, muitos vão ter a degradação do seu próprio corpo. Então, vai fazer por causa da sua vontade pecaminosa que está na sua alma. E o inimigo vai aproveitar disso. Então, Deus respeita a sua decisão. E quando ele fala aqui que Deus entregou, é que Deus está respeitando seu livre-arbítrio, é sua escolha. Lembra que a gente escolhe o bem e o mal? Falei na primeira parte. Então, você vai escolher, né? Deus está lá esperando. Eu espero que você escolha a vida, escolha a bênção, escolha o bem, não escolha a maldição. Tá? Mas você vê, né, pessoal? A maioria, tá? E são pessoas que têm dom maravilhoso, poderia estar usando para o bem. Então, eu estou aqui em uma batalha. Eu me controlo aqui, falar a verdade, não mentir para vocês, sabe? Não enganar vocês, não explorar vocês, para que eu não entre na vibração do engano, tá, pessoal? Senão já era, eu estou igual aos pastores, os médios, tá? Tudo por causa de dinheiro, então muito caro. Por isso que eu trabalho bem essa energia, tá? Eu sei. Então, o que é que a espiritualidade permite? Que as pessoas que querem me ajudar contribuam segundo o seu coração. Então, deixei aí meu Pix para quando a pessoa sentir colocar. Eu vou esperar em Deus, o toque de Deus. Para que eu não caia nessa ganância aí, como muitos caíram e se desviaram da espiritualidade. A maioria estão desviados. Aí o que mais? 1 Pedro 4, 3. No passado já desperdeste tempo além de tolerável, fazendo o que agrada os pagãos. Então, a gente estava lá, igual os pagãos aí que não entendeu. Naquela época, andava em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, orgia e farra, e na idolatria repulsiva. Então, eu andava também, tá, pessoal? Eu andava assim, principalmente eu era músico. Na libertinagem, na bebedeira, na orgia, tá? Na idolatria repulsiva. Então, porque quando você entra nessas coisas, você está na idolatria, tá? Principalmente quando você se apega ao dinheiro, ao mamon. É uma idolatria, tá, pessoal? Ao que mais? Isaías 56, 11. São cães devoradores saciáveis, são pastores, aí, ó, sem compreensão nem entendimento, todo apenas segue seu próprio caminho natural. Então, aquela sua vontade do ego, né? Cada um busca com avidez vantagem apenas para si. Então, olha aí, pessoal, tá na nossa cara, tá? Mas as pessoas não querem enxergar. Os pastores estão andando na ganância dele. Estão andando pelo caminho natural, o caminho do ego, tá? Não é o caminho espiritual da consciência. Estão andando pela sua vontade, então. Eles são cães devoradores insaciáveis. Então, eles querem dinheiro de tudo quanto é qualquer maneira. Então, faz toda e qualquer coisa aí para tirar de vocês. É verdade ou não? Então, uma pessoa dessa, pessoal, tá usando os talentos dele, as coisas dele para enganar você. Então, tá trabalhando para
a, a energia da força escura, a força negativa. Então está trabalhando para o mal, não para o bem. Sinto muito, tá, pessoal? Tem muitos, tá? Por isso que eu tô aqui na minha batalha em falar a verdade. Então, quando eu tô falando a verdade, começa a doer em seu coração, tá, pessoal? É porque ainda eu tô aqui me segurando. As tentações estão aí, as coisas estão aí. Mas eu quero ver se você vai se manter aí, tá? Mesmo que você cresça, ganhe dinheiro, posição, tá? Como é que vai ser? Você tem que estar atento, tá? Aí o que mais? 2 Pedro 2, versículo 12 e 14. Vamos ler aqui. Mas essas pessoas que se assemelham a animais irracionais vivem apenas por instinto natural, nascida para ser caçada e destruída, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Então, ela está sendo destruída pelo inimigo, tá? Por causa da sua corrupção, pessoal. Tá agindo pelo instinto, tá? Ela vai ser caçada e destruída pelo inimigo, porque ela tá na própria corrupção dela, a própria energia. Não se arrepende, tá? São animais irracionais. Estão cometendo todo tipo. Então, nossa, pessoal, uma pessoa dessa, tá? A frequência é brincadeira não, tá? Aí ele fala, Apocalipse 18, versículo 3. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Então, ele está falando que todas as pessoas de todas as nações beberam do vinho da cólera da prostituta, da igreja prostituta. Então, qual é a igreja prostituta? A mãe. Ela tem a mãe, tá? E essa mãe tem filhas. Então, todas as nações beberam do vinho da cólera. Os monarcas da terra se prostituíram. Então, estão se prostituindo. Então, os homens de renome da terra, tá? Estão se prostituindo com essa igreja. Com ela, os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Então, através de esses homens da terra que estão no poder, se enriqueceram à custa da sua luxúria extravagante. Então, essa igreja começou primeiro a enriquecer e aí as filhas vieram também, os homens começaram a se enriquecer disso. Você sabe do que eu estou falando, né, pessoal? Quem é desperto sabe que é a igreja mãe, prostituta, a mãe prostituta, e tem as filhas que saiu de lá. E a maioria estão negociando, fazendo negócio na terra, à custa do seu luxo extravagante, para que ela mantenha o seu luxo lá. A igreja, né? Será que vocês estão mantendo o luxo aí extravagante de alguém ou não? Veja aí. Vocês sabem do que eu estou falando. Quem é desperto sabe, tá? Aí ele fala, Colossenses 3:5. Sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontade, mas e a ganância, que também é idolatria. Então, ganância, quando essas estão arrancando dinheiro, estão tudo na ganância aí, eles estão na idolatria. Então, por isso que eles vieram da mãe prostituta, a igreja prostituta. Vocês sabem quem é, tá? Então, olha as filhas como estão na ganância aí. Na ganância do dinheiro. Então, quando as pessoas estão nessa frequência, elas estão na idolatria. Ela está pegando a frequência da mãe, né? Que se prostituiu com vinho aí, né? Do maligno. Aí o que mais? João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e ela me segue. Então, aquele que é ovelha de Cristo, tá, pessoal? Ele não fica preso
nessas igrejas prostitutas, tá? Porque ele ouve a voz do pastor chamando para fora. Então, por isso que o chamado é para fora, sair do meio da prostituta. Por isso que tem lá em Apocalipse, né? Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dessa igreja prostituta. Sai das filas também. Para que você se purifique, você seja santo, você seja trabalhada a sua espiritualidade. E a sua sensibilidade energética esteja com você. Né? Ao que mais? Isaías 30, 21. Seu próprio ouvido ouvirão bem atrás de você. Uma voz dirá: este é o caminho que você deve seguir. Seja para a direita ou para a esquerda. Então, é o caminho do meio. Então, o espírito, você vai ter intuição, tá? A espiritualidade vai lhe guiar, tá? Para você saber o caminho. Então, por isso, pessoal, o que Cristo está falando, aquilo que ele está orientando, os apóstolos estão, é o que a gente deve seguir. É como ele fala aqui em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo, Cristo vem ensinar as consciências, aquele que é espiritual, a como seguir, como você tem que agir, o comportamento aqui, tá? É o que ele estava ensinando aos discípulos, tá? E os discípulos deixaram esse escrito para nos ensinar como a gente tem que se portar, para a gente aumentar a nossa fé, expandir a nossa consciência, tá? Foram deixados aí por ele. Ao que mais? 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Vamos ler aqui, pessoal. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia, escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teria origem na vontade humana. Mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Então, esses homens foram dirigidos pelo Espírito para colocar essas coisas para a gente. As profecias trazidas, as coisas. Principalmente hoje, né? O maior debate da profecia hoje é de Apocalipse. João, hoje todo mundo fica quebrando a cabeça aí para entender o que é que João falou, tá? Aí quando vê que falou uma coisa que não era aquilo, aí tá, vamos ver outra possibilidade. Então, tá achando? Porque eles querem entender sem um espírito. Então, sem um espírito, vocês não vão entender nada, tá? Porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, tá? Aí o que é que ele fala? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, todas as escrituras inspiradas por Deus, então, toda aquela escritura que foi inspirada por Deus, não é toda a Bíblia, tá? Não está escrito aqui, tá? Toda a Bíblia, não, tá? Todas as escrituras, porque naquele tempo de apóstolo Paulo não tinha nem compilação de Bíblia, entende? Eles estudavam as escrituras, que era inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para instruir na justiça, para que o homem de Deus... Então, o homem de Deus, o que é o homem de Deus? É esse homem espiritual, é esse ser espiritual que nasceu de novo, tá? Então, essa é a vontade daquele que quer escrever a escritura para instruir e corrigir na justiça o homem espiritual. Seja apto, plenamente preparado para toda boa. Então, para que ele esteja preparado para toda boa, tá? Você vai usar a sua sensibilidade, né? Seus dons, seus talentos para fazer a boa obra, tá, pessoal? Principalmente a obra é na vida da outra pessoa, na sua vida e na vida da outra, tá?
Entenda isso, tá? Aí o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas lhe dirá: este é o caminho, siga. Então, uma pessoa que tem sensibilidade energética, espiritual, ela ouve a voz da espiritualidade, do Espírito de Deus. Se você está numa baixa vibração, você vai ouvir do inimigo também, tá? Querendo que você se mate, querendo que você faça coisas erradas. E se você não tem conhecimento, ouviu, você começa a praticar isso, tá? Por isso que a Bíblia é o guia, é para corrigir, orientar o homem de Deus, o homem espiritual, né? Que o homem de Deus é um homem espiritual que nasceu de novo, despertou a consciência, né? Então, para orientar esse homem de Deus para fazer a boa obra. Entende, pessoal? A gente tem um guia, por isso que a palavra de Deus é o nosso guia, tá? A gente não pode sair ouvindo aí qualquer voz, é isso, é isso, é isso. E tem muitos desses aqui na internet, tá? Eu vi uma voz, ele falou isso, é isso, é isso. Não é assim, tá? Tem uma direção, tá? Aí ele fala, aqui João 8,47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertence a Deus. Então, quem pertence a Deus ouve a palavra de Deus. Agora, tem muitos aí que falam que é de Deus, eu sou de Deus, eu sou espiritual, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher, um homem de... Mas quando eu estou falando aqui a palavra de Deus, não quer ouvir, pessoal. Aí eu fico assim, olhando, se a pessoa diz que é espiritual, diz que é de Deus, mas não quer ouvir a palavra de Deus, tem alguma coisa estranha aí. Então, a gente tem uma base. Porque se a gente é um homem de Deus, tá? Aquele homem espiritual, ouve as coisas espiritual de Deus. Se você não quer ouvir, então tem alguma coisa errada aí, tá? Não é de Deus. Você tem outro espírito contrário a Deus, né? Tem que saber disso, tá? Aí o que é que ele fala mais? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, quem é esse aqui, pessoal, que está falando que quer entrar aí, está batendo na porta? Qual é a porta? É a porta da sua casa? O que é isso? Se alguém ouvir a voz desse aí, que é o pastor, é o verdadeiro pastor, ele vai entrar e vai na sua casa, né? Vai cear com você e ele comigo. Esse aí é Cristo, tá, pessoal? É o nosso único pastor, é o que nos está guiando aqui, tá? Nosso único pastor, aquele que quando fala, as ovelhas têm que obedecer. Quem é ovelha? Quem não é ovelha não pertence a ele, então não ouve a palavra de Deus. Não é espiritual. Não vai ouvir, tá? Aí, João 16, versículo 13. Vamos ler. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Então, aqueles que é de Deus, ele vai ser guiado por um espírito da verdade. Então, um espírito que fala a verdade. Aí tem gente falando mentira, tá? Não pode ser o espírito da verdade. Então, você vê que é uma coisa contrária. Então, o espírito da mentira é outro, tem outro pai, é o diabo. Mas o espírito da verdade, ele vem para guiar você em toda a verdade. Não falará de si mesmo. Então, aquele que é guiado por esse não vai falar de si mesmo, falará apenas o que ouviu e anunciará a vocês o que está por vir. Então, foram os apóstolos, eles foram guiados pelo Espírito. Então, eles estão falando aquelas coisas para o nosso espírito, para guiar a gente na verdade.
Aí depois as pessoas não querem ouvir o que os apóstolos, Cristo falou. Eu fico olhando, essa pessoa é espiritual, aí fica lá, aleluia, ou então, namastê, amém. Mas quando chega aqui para ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir. Aí eu fico pensando, essa pessoa é espiritual mesmo? Tem dessas, tá, pessoal? Então, a gente tem uma base. Aquele que é espiritual, aquele que é de Deus, ele tem a sensibilidade energética. Então, tem que ver se ele é de Deus. Não é pelo dom dele, a sensibilidade. Ah, eu sei, eu tô vendo aqui o que você tá pensando. Eu sei. Não é por isso, tá? Você vai ver se uma pessoa é de Deus pelo Espírito, se está o Espírito da verdade nele. Não é pelo dom dele, tá? Porque o inimigo tá usando essas pessoas também. É isso que a gente tem que ter base. Por isso que a Bíblia é uma base para isso, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 2, 14 e 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. Então, quem não tem o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, não vai aceitar as coisas que vai vir do Espírito de Deus, que é a verdade. Então, se você não aceita, você está com outro espírito. Espírito da mentira. Então, é o espírito do inimigo. É o espírito da força das trevas. Tá? E tem muitos médios, muitas pessoas sensitivas a isso. Eles não ouvem a palavra de Deus, tá? O direcionamento, tá? Então, tem um espírito contrário. Aí ele fala, e não é capaz de entendê-lo. Então, não entende, tá? Na hora que vai querer falar fala coisas terrenas, tá? É igual os pastores aí, os gulosos, né? Os devoradores insaciáveis, né? Que Isaías falou. Então, eles não entendem. Então, quando vai falar a palavra de Deus, ele não sabe discernir. Então, não entende, não é capaz de entendê-la porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso, quando ele pensa em igreja, é igreja física. Quando ele pensa em batismo, é batismo físico. Quando ele pensa na ceia, é ceia física. Porque ele não sabe discernir espiritualmente. Porque são carnais. Estão no ego. E a maioria desses daí estão, tá? E estão em idolatria, que é o quê? Nas ganâncias do dinheiro. Tirando dinheiro de você. Ganância. Caiu na idolatria. Saiu da espiritualidade. Saiu, tá? Mas quem é espiritual discerne. Não, irmão Samuel, mas meu pastor, ele fala as coisas, ele adivinha e tá tudo certo, aquilo bate. Ele tá usando a sensibilidade dele, energética, está usando, mas para a força escura, a energia escura do mal, mas de uma forma disfarçada, tá? Dizendo que vai trazer o bem, mas fazendo o mal, e vocês nem percebem, tá? Aí ele fala, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, então ninguém discerne o espiritual. Comportamento dele, ele fica mais reservado, ele não vai em ambiente movimentado. Ninguém é louco, né? Vai chamar a gente de louco, né? E ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor? Quem possa instruir? Nós, então, Paulo falou com os irmãos, nós, porém, temos a mente de Cristo, tá? Aqueles que é espiritual têm a mente de Cristo. Que mais? Efésios 5, versículo 8 e até 10. Vamos ler aqui. Pois outrora vocês eram treva, mas agora são luz no Senhor. Então, estava numa frequência da energia escura da força. Tá? Viva como filho da luz. Então, agora a gente tem que viver como filho da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e
verdade. Então, se não ter isso, tá fora, pessoal. Ah, mas ele adivinha, ele fala coisa, ele faz coisa aí, irmão Samuel. Mas se não tem isso, tá fora, não tem verdade, não quer ouvir a verdade que vem de Cristo, que os apóstolos não tem verdade nele, tá? E aprender a discernir o que é agradável, Senhor. Então, tem que aprender a discernir qual é o espírito que vem de Deus, tá? Tem que aprender. O que mais? Provérbio 8, versículo 8 e 9. Toda a minha palavra são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para quem tem discernimento, são todas claras e reta para quem tem conhecimento. Então, a palavra de Deus, toda ela é justa. Para aquele que tem discernimento, todas elas são claras. Se você é reto, faz justiça, você tem um conhecimento de discernir isso, tá? Se não, tá fora da espiritualidade, tá? O que mais? Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, os apóstolos, desde que viu os irmãos lá em Colossenses, não deixou de orar por ele e de pedir, né, a Deus que seja cheio do conhecimento da sua vontade. Então, da vontade de Deus. E toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, conhecimento, né? A gente tem que ser cheio para a gente poder discernir aquele que é do bem e que é do mal. Temos que ter esse espírito de discernimento, pessoal. Então, isso passa por essa capacidade de sensibilidade energética. Então, se você tem isso, você percebe se um pastor, um líder de qualquer grupo esteja com o espírito do engano. Mas se você não tem essa sensibilidade de perceber as coisas, você vai ser levado, enganado por qualquer vento de doutrina. Aí você está indo aí, ele mostra lá a capacidade, aí você, aí ó, o cara é especial, o cara é de Deus, aí já foi, tá? Já enganou você. Aí o que ele fala vai pensar? 1 João 4, versículo 1 até o 3. Então vamos ler aqui. Amado, não creia em qualquer espírito. Então, não é permitido a gente crer logo em qualquer espírito assim. Mas examine os espíritos para ver se procede de Deus. Então, é mandamento, pessoal. É o mandamento que o apóstolo está ensinando para aqueles que é espiritual. Não crê em qualquer espírito, seja aqui nessa realidade ou seja no mundo espiritual. Eu tive uma saída do corpo, eu encontrei lá o mentor. Você sabe o que foi o mentor? Você tinha que examinar para ver o que, que ele diz tem a ver com o que os apóstolos de Cristo falou. Por quê? Paulo é bem claro. Mesmo o anjo que venha do céu pregue outro evangelho, né? Seja anátema. Então, o evangelho foi dada a permissão para que os apóstolos falassem do evangelho. Não anjo nenhum, nem espírito nenhum. E se ele vai falar das coisas, ele tem que estar alinhado com a frequência de Cristo e que os apóstolos pregaram o evangelho. Ele tem que estar nessa frequência. Então, veja a mensagem. Está na frequência para você discernir o espírito para ver se vem de Deus ou não. Por quê? O que é que João fala? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês, porém, reconhecem o Espírito de Deus dessa forma. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, todos aqueles que dizem que Cristo vem em carne, está procedente que vem de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo, então, não pertence a Deus. Então, se ele não confessa que Cristo veio, fez,
Não é de Deus. Esse espírito esse é o espírito do anticristo. Então, você via que o espírito. Então, os pessoal estão falando assim, os como é preterista, né? Que o anticristo foi do tempo lá dos apóstolos. Eles não lê, tá, pessoal? Parecendo que não lê, tá? Foi do tempo lá, já não existe mais, não vai existir mais anticristo. Como assim, pessoal? Tá falando espírito. Então, para o espírito do anticristo não existe tempo. Ele está se manifestando em vários tempos. É espírito. Vocês ouvirão que ele vem e agora já está no mundo. Então, desde o tempo dos apóstolos, ele já estava lá no mundo. O espírito do anticristo, o espírito do engano, né? Então, até hoje o espírito está aí. Espírito. Então, o anticristo é um espírito. Mas ele vai se manifestar nesse final do tempo. Nenhuma pessoa. Esse espírito vai se manifestar. Entende? Porque ele tem se manifestado como espírito em muitas coisas aí, tá? É assim que o anticristo está trabalhando. Até ele se manifestar como um homem aí que vai acontecer, tá? No final dos tempos, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? 56 minutos, terminamos. Agradecer, acabou. Agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado aí pelos likes, pela visualização. Nossa, vocês estão gostando, tá? Espero que você fique firme, tá, pessoal? Não retroceda, tá? Vamos caminhar trabalhando a nossa espiritualidade. Não, se você é da verdade, você vai entender, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade por tudo, tá, pessoal? Obrigado, Deus, por seus mentores, anjos, pela inspiração, pela intuição de ele estar aqui para eu falar essas verdades para vocês, tá? Obrigado. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!